Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Timimbururé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro. Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximo da gente é capital, é Boa Vista. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou líder indígena Pancararu, Brejo dos Padres, minha moradia é Saco dos Barros. Pianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo Axenenca, sou daqui do Rio Amônia. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuri. Há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fosse primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram o nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5 mil pessoas. Os Exeninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem em contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4 mil pessoas no Brasil e mais 12 mil na Colômbia e Venezuela. O povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Existe um conflito histórico com relação ao Caingangue. Quando em 1910 começou a pacificação do Caingangue, uma das primeiras coisas que se instala é a construção de linhas de transmissão nos territórios com o intuito de nos separar, de separar os aldeamentos. Então, e a coisa é feita a bala, aldeias inteiras são exterminadas. Eu até me lembro de uma passagem do livro de um antropólogo que ele fala assim, no depoimento de um bugreiro, que eram contratados bugreiros para matar os índios. Então, para você provar que você matou, tantos índios você matou, você levava a orelha ou o escalco. Então, ele falava assim, que ele matou uma aldeia inteira, e no outro dia ele retornou à aldeia Caingangue para ver se todo mundo estava morto. Ele falou, tinha um que estrebuchava, que ele virou os olhos, ele até parecia gente, né? Então, o preconceito era tão grande que nós éramos vistos como pessoas e sim como animais. E essa herança histórica, ela vem estrategicamente. O Caingangue, que é um povo guerreiro, se acomodou. Houve um acomodamento até estratégico da parte. A gente perdeu os nossos territórios foram reduzidos, então a gente se acomodou um pouco. A gente tinha que se acomodar para se fortalecer, para se resgatar, até para se unir de novo, até fisicamente, porque muitos foram dispersos. E agora, com o retomar da nossa história, com o retomar de uma série de coisas nossas, dos nossos rituais, a gente
buscou na história essa necessidade da gente rever o que é nosso. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não. Mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Nós que éramos originados dessa terra, que deveria estar com mais terra, no entanto nós estamos todas sem terra. Então esse é um dos problemas atual da nossa comunidade, é conflito de terra. A nossa terra não é só esse pedacinho, é mais do que isso aqui. E a partir que nós retomamos essas terras, eu acho que vai melhorar muita coisa. Na década de 70, com a abertura da Transamazônica, da Perimetral Norte e de uma outra estrada chamada BR-364, que vai de Cuiabá até Rio Branco, todas as tribos que estavam no caminho sofreram um impacto enorme. Em Rondônia, a abertura da BR-364 e a colonização de todo o estado teve um impacto direto sobre o Suruí e o Cintalar. O contato com o Suruí foi motivado inicialmente pela abertura da estrada, mas depois ele se acirrou com a entrada de colonos e com a distribuição pelo INCRA de lotes em cima da terra desses índios. Esse primeiro contato foi tão desastroso que a população suruí, estimada inicialmente entre 800 e 1.000 indivíduos, foi reduzido a 280 pessoas em 10 anos. Para o Cinta Larga, o dano do contato não foi muito diferente. Eles foram distribuídos em 3 reservas indígenas, uma longe da outra, porque sequer tinham conhecimento de que eles eram o mesmo povo, uma mesma etnia, e distribuíram eles em áreas separadas, onde eles sofreram com as epidemias e a pressão dos colonos em volta dos seus territórios. A abertura da Transamazônica atingiu muitos povos no seu recorte, entre eles os Paracanã, que tiveram uma perda enorme na sua população e anos mais tarde ainda tiveram parte do seu território inundado pela hidrelétrica de Tucuruí. Essa série de contatos que nós assistimos nas últimas décadas, elas foram responsáveis por uma mortalidade de mais de 80% da população de todas essas tribos que vocês conheceram agora. Isso foi um verdadeiro genocídio na história do Brasil. Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Esses direitos que a gente conseguiu, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de águas florestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania, e que o povo indígena também precisa. Já tem vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. E eu percebo, assim, enquanto índia, que a gente está lá na frente, as comunidades indígenas estão lá na frente, nós fizemos as nossas universidades, nós temos um acesso muito grande às organizações da sociedade não índia, e o Estado brasileiro, através do órgão indigenista, não teve esse avanço. Ainda nos vê como tutelados, o avanço na conquista dos nossos direitos foi muito teórico, mas na prática ele quase não evoluiu. De certa forma, a Constituição já amenizou isso, quando ela passa de uma legislação outrora integracionista e tutora, como uma legislação que passa a respeitar as diferenças, que antes não havia um respeito às diferenças, havia sim uma repressão à diferença. Hoje, com a Constituição de 88, não, ela passa a respeitar as nossas organizações, as nossas línguas, as nossas tradições. Foi um avanço sem dúvida. Okay.
casa.